Vamos fazer agora a questão 15. A respeito do processo legislativo no âmbito estadual, assinale a alternativa correta. Os estados possuem competência residual para a criação de tributos não previstos na Constituição Federal. Os estados possuem competência residual para a criação de tributos não previstos na Constituição Federal. Errado. Emenda à Constituição Estadual, proposta por parlamentar, em matéria cuja iniciativa de lei seja reservada ao chefe do Poder Executivo, padecerá de vício de inconstitucionalidade formal. Errado. As constituições estaduais podem dispor sobre regime jurídico dos empregados de empresas públicas e de sociedade de economia mista estaduais. As constituições estaduais podem dispor sobre regime jurídico dos empregados de empresas públicas e de sociedade de economia mista estaduais. Está aparecendo errado também. As constituições estaduais definem os casos em que crimes praticados por governadores devam ser caracterizados como crime de responsabilidade, além de estabelecer as normas de processo e julgamento pertinentes. Errado, então a resposta correta, na verdade, é a letra C. Então já vamos corrigir logo aqui. Ó. Então, C é a correta. Vamos verificar aqui o gabarito. Estamos na questão 15 e marcamos letra C. Errada. Errada. A questão correta está a letra B. Então vamos marcar aqui. Errada. E a questão correta é a letra B. Então vamos marcar aqui. Emenda à Constituição Estadual proposta por parlamentar em matéria cuja iniciativa de lei seja reservada ao chefe do Poder Executivo padecerá de vício de inconstitucionalidade formal. Rapaz, essa aqui não sei não, hein? Então vamos aqui por partes, né? Vamos lá. Letra A. Vamos aqui a letra A. Na verdade, competência residual tributária. Competência residual tributária, quem detém é a União, né? Então, o erro tá aí. Então já vamos marcar aqui, né? Possui competência residual. Errado, né? Com base no artigo. Melhor, né? Com base no inciso 1 do artigo 154 da Constituição Federal. Então vamos dar uma olhada aqui. Artigo 154. Artigo 154. Inciso 1 diz assim: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Correto, né? Então é exatamente isso aí. Ó. Competência residual, né? Voltando para a questão, então temos aí competência residual tributária, que é da União. Então vamos lá para a letra B. Resolver a letra B agora. Vamos ver aqui a letra B. Vamos ver aqui a letra B, né?
Onde está aqui? Letra B. Cadê o gabarito? Letra B. Conforme informativo 826 do STF. Conforme informativo 826 do STF, só o chefe do Poder Executivo pode apresentar emenda à Constituição Estadual tratando sobre sobre algum dos assuntos listados no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Portanto, se tal emenda for proposta por parlamentar, tem-se um caso de vício de inconstitucionalidade formal. Repetindo a questão, então. A emenda à Constituição Estadual proposta por parlamentar em matéria cuja iniciativa de lei seja reservada ao chefe do Poder Executivo, padecerá de vício de inconstitucionalidade formal. Nossa. Essa aqui eu tenho que verificar, mano. Tem que dar uma verificada nessa aqui, porque não... Eu lembrava de outro jeito isso aqui. Inconstitucionalidade formal, emenda parlamentar projeta. Tem aqui, ó. Tem aqui do dizer o direito, ó. Tá dizendo assim, ó. Os deputados estaduais podem apresentar emendas constitucionais tratando sobre os assuntos previstos no artigo 61, parágrafo 1º? Ele responde: não. O STF entende que se houver uma emenda à Constituição Estadual tratando sobre algum dos assuntos listados no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição, adaptados por simetria ao âmbito estadual, essa emenda deve ser proposta pelo chefe do Poder Executivo. Assim, é incabível que os deputados estaduais proponham uma emenda constitucional dispondo sobre o regime jurídico dos servidores públicos. Então é isso mesmo. Aí vem aqui, ó. Em suma, matéria restrita à iniciativa do Poder Executivo não pode ser regulada por emenda constitucional de origem parlamentar. Isso aqui foi em 2005, essa decisão. Então vamos lá. É possível que a emenda à Constituição Federal, proposta por iniciativa parlamentar, trate sobre matérias previstas no artigo 61, parágrafo 1º. As regras de reserva de iniciativa fixadas no artigo 61, parágrafo 1º não são aplicáveis ao processo de emenda à Constituição Federal, que é disciplinado em seu artigo 60. Assim, a emenda 74 de 2013, que conferiu autonomia às defensorias públicas da União e do Distrito Federal, não viola o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C da Constituição Federal, nem o princípio da separação dos poderes, mesmo tendo sido proposta por iniciativa parlamentar. Aí vem, quando a Constituição Federal prevê que determinados projetos de lei somente podem ser apresentados por alguns legitimados, ela não proíbe que tais temas sejam tratados por emenda constitucional iniciada por qualquer dos legitimados. Aí ele vem. Toda e qualquer instituição ligada ao Poder Executivo pode se tornar autônoma por meio de emenda constitucional de iniciativa parlamentar? Não. Durante os debates, a ministra relatora Rosa Weber e alguns outros afirmaram que a decisão acima não significa que toda e qualquer instituição vinculada ao Poder Executivo possa adquirir autonomia por meio de emendas constitucionais propostas por iniciativa parlamentar. A depender do caso concreto, isso poderá, sim, configurar uma violação ao princípio da separação dos poderes. No caso da Defensoria, não há essa afronta. As atribuições da instituição não possuem vinculação direta com a essência da atividade executiva
e pelos 3 motivos já explicados. Então, resumindo é assim, ó. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Agora eu entendi o que eu estava entendendo. O que eu tinha pensado errado aqui, ó. Na verdade é assim, ó. É possível emenda constitucional de iniciativa parlamentar, vamos lá, emenda de iniciativa parlamentar tratando sobre assuntos de iniciativa de lei, exclusiva do Poder Executivo. Pronto. Essa é a situação que nós temos. Então aqui, emenda parlamentar de iniciativa. Emenda à Constituição de iniciativa parlamentar de assunto que a iniciativa legal, ou seja, propositura de lei, de projeto de lei, era do Poder Executivo. Então aí nós temos 2 situações. Na primeira situação, nós temos a Constituição Estadual. Quando a gente está tratando sobre emenda à Constituição Estadual, não é possível. Não pode haver emenda à Constituição Estadual por iniciativa parlamentar de assunto que a iniciativa de projeto de lei é exclusiva do Poder Executivo. Então pronto, aqui. Não. Já quando a gente trata da Constituição Federal, aí pode sim. Sim. Sendo analisado caso a caso, mas em regra sim. Aí vem, né? Continua. Por que existe essa diferença de tratamento entre a emenda constitucional federal e a emenda constitucional estadual? Aí a resposta. O poder constituinte estadual não é originário. É poder constituído, cercado de limites mais rígidos do que o poder constituinte federal. A regra da simetria é um exemplo dessa limitação. Por essa razão, as assembleias legislativas se submetem a limites mais rigorosos quando pretendem emendar a Constituição estadual. Já se os deputados estaduais apresentam emenda à Constituição estadual, tratando sobre assuntos, eles estão, em última análise, violando a própria regra da Constituição Federal. Aqui é tudo dizer o direito, tá? Então aqui, poder constituinte originário, mais liberdade. Mais liberdade para emendar. Poder constituinte derivado menos liberdade para emendar. Perfeito, né? Gostei disso aqui. Isso aqui é lá do site Dizer o Direito. Depois basta dar uma olhada lá. Menos liberdade para emendar, mais liberdade para emendar, poder constituinte originário. Por isso que pode sim, Constituição Federal. Poder constituinte derivado, por isso que não pode, Constituição Estadual. Então, beleza, respondemos a letra B. Vamos marcar aqui, né? O que está errado?
Letra B. Então, letra B. Só o chefe do Poder Executivo pode apresentar emenda à Constituição Estadual tratando sobre dos assuntos listados no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Vamos lá. Letra C agora. Letra C. Vamos lá. Letra C. Está errada. Nos termos da jurisprudência do STF, as constituições estaduais não podem dispor sobre regime jurídico dos empregados de empresas públicas e de sociedade e economia mistas estaduais, uma vez que elas estão sujeitas ao regime trabalhista, que é matéria privativa da União. Então aqui vamos marcar, né, o erro. Podem dispor, não podem, né? Melhor, vamos definir isso aqui melhor. Podem dispor, o erro está aqui. Então vamos aqui. Então letra C, errada. Não podem dispor, né? Não podem dispor. Que é privativa da União. Privativa da União. Perfeito aqui, ó. Privativa da União. Não podem dispor. Vamos lá, letra D. Letra D. Com base na súmula vinculante 46. Súmula vinculante 46 diz assim: a definição, vamos ver aqui. Vamos pegar essa súmula aqui. Vamos ver aqui. Súmula vinculante. Súmula vinculante 46. Vamos ver aqui. Súmula vinculante 46. Cadê? Súmula vinculante 46 diz assim, ó: a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. Então tá aí, né? Então vamos voltar lá na questão. As constituições estaduais definem os casos. As constituições estaduais definem. Aí aqui já está errado, né? Definem os casos em que crimes praticados por governadores devam ser caracterizados como crimes de responsabilidade, além de estabelecer normas de processo e julgamento pertinentes. Errado, né? Aí vem aqui dizendo, né? Continua aqui, ó. As cartas estaduais podem dispor sobre isso? Aí não. O STF entende que o Estado membro não pode dispor sobre
crime de responsabilidade, ainda que seja na Constituição Estadual. Isso porque a competência para legislar sobre crime de responsabilidade é privativa da União. Perfeito. Voltando aqui na questão. Crime de responsabilidade. Responsabilidade privativa da União. Então tá errado, né? Fechamos mais uma questão. Então a questão 13 tem como sua resposta correta a letra B.